Jorge Lafont, bailarino, ator e humorista brasileiro, homenageado pelo Google Brasil em 2023, quando faria os seus 71 anos, embora tenha enfrentado dificuldades para manter o destaque merecido por ser negro e assumidamente homossexual, em uma época em que isso não era nem um pouco comum. Ele hoje é referência para a comunidade LGBTQIA+, dentro e fora do Brasil, e obviamente é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sejam todos bem-vindos, meus queridos. Este canal é a sua Diana Lucas e aqui nós falamos sobre filmes, séries, animações, entre outros assuntos no mundo do cinema e da TV, obviamente. E é claro, não se esqueça de se inscrever nesse canal, não se esqueça de deixar o seu likezinho bem no comecinho, porque isso ajuda muito. Tipo, se você deixar agora, vai ajudar bastante. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito diferente daquilo que nós trazemos aqui no canal, mas porque é muito importante falar sobre a vida e obra de pessoas que contribuíram muito para que cinema, televisão e tudo mais seja o que é hoje. Então pega a sua pipoca, a sua água com açúcar e vamos para a nossa história de hoje. Jorge Luiz Souza Lima, muito mais conhecido como Jorge Lafond, nasceu em 29 de março de 1952 em Nipólis, que é um município brasileiro da região metropolitana do Rio de Janeiro. Desde os seus 6 anos de idade, Jorge já sabia que era homossexual, provavelmente porque ele já ouvia outras pessoas a dizerem como era, ele já sabia mais ou menos por quem ou como ele se interessava pelas pessoas ao seu redor, ele já devia saber um pouco sobre isso, tanto que em uma entrevista, muitos anos depois, ele disse, abre aspas, as pessoas falavam que ser gay era uma coisa muito feia e eu ficava com a cabeça tontinha. Mas o medo dos meus pais descobrirem era tão grande que eu procurava andar na linha e estudar bastante. Antes da sua maioridade, por volta dos 10 anos e tal, o Jorge trabalhava das 9 às 17 horas numa oficina de mecânica e aos finais de semana ou todos os dias que ele pudesse, ele ia com a mãe trabalhar em um parque de diversões. Antes dele se formar na universidade, ele cursou balé, danças africanas, entre outras coisas complementares a esses dois cursos principais. E quando ele formou-se em teatro pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, sem contar que ele também formou-se em educação física por uma outra universidade, se não me engano é a Universidade Castelo Branco. Posso estar errada, mas são essas informações que eu tenho. Antes de embarcar para o navio do sucesso, que aconteceria muito pouco tempo depois, Lafond trabalhou como cabeleireiro, profissão, obviamente, que o ajudou a se encontrar como drag queen e o incentivou a se apresentar em diversos eventos de moda, apresentando-se também em muitos cabarés do Rio de Janeiro, desde a Praça de Mauá até a Copacabana. Abria os shows da meia-noite na Boate Flórida, Boate Escandinávia, vou deixar na tela, Boate Barberala, e terminava à noite na Boate Kiss, em Irajá, às 5 da manhã. Tendo em conta isso, uma coisa que vocês precisam saber é que ele não começou ali propriamente o oficial da sua carreira. Ele começou aos 17 anos, quando ele então embarcou em um grupo de Haroldo Costa, se não me engano, era um grupo que eles viajavam pela Europa, vários países, pelos Estados Unidos também, para abrir shows, fazer danças, enfim, era um show multinacional que eles iam de sítio em sítio para fazer as suas apresentações. Mas o facto dele ir para a Europa fazer as suas apresentações não quer dizer provavelmente que ele vivia na Europa. Esse grupo durou por volta de 10 anos e ele estava sempre a viajar com esse grupo. Ele vivia no Brasil, mas ele estava sempre a viajar para fazer essas aparições, essas apresentações e tudo mais com esse grupo. O seu sucesso começou propriamente em 1974, quando ela acabou por entrar no corpo de bailarinos de um programa brasileiro chamado Fantástico. E depois de algum tempo trabalhou em outro programa brasileiro chamado Viva o Gordo, de Jô Soares. Em 83, participou em um especial infantil Plucked Placked Zoom, de Maria Bethânia e Areta. Em 87, fez o papel de Bob Bacall
na novela Sassaricando da Rede Globo. Em 1990, acabou sendo convidado por Renato Aragão a participar de Os Trapalhões, já sem o humorista Zacarias, onde interpretou o soldado divino, primo de Mussum, no quartel-comando do Sargento Pincel. A sua carreira se consolidou muito um pouco depois dele sair dessa última participação que ele fez em 1990 com o Soldado Divino, quando ele foi convidado então para ter a sua personagem no programa brasileiro A Praça é Nossa do SBT, se não me engano, que foi para fazer então o papel Vera Verão, que durou basicamente desde o início de 1990 e tal, e durou por 10 anos esse papel. Foi literalmente o papel que ele fez até então ele morrer. E obviamente esse papel abriu-lhe várias portas, como foi o papel de maior sucesso, maior destaque que realmente lhe pôs nas TVs brasileiras, assim, de modo gigantesco. Isso abriu portas para novelas, para filmes, interpretações, aparições, aparecer em alguns especiais de outros programas e assim vai indo. Além disso, né, obviamente o Jorge saía como destaque em carros alegóricos de escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo. Na maioria das vezes desfilou seminu, mas fez a sua estreia totalmente nu em cima de um carro alegórico da escola de samba Grege, Imperatriz Leopoldinense. Enquanto ele estava no auge, como eu já disse, ele fez várias aparições na televisão. Mas eu queria abrir um ATT sobre como surgiu então a Vera Verão. Na realidade, a Vera Verão, ela não é uma personagem, é uma entidade. Um espírito que eu tenho não diante das câmeras, mas a Vera Verão foi um presente meu com a minha espiritualidade que eu pude trazê-la para dentro da televisão. Entendeu? É uma mulher, assim, super espalhafatosa. Ela, na realidade, ela tá comigo, né? É uma coisa já desde pequenininho. Tanto que quando a Vera Verão veio para a televisão, o personagem seguia aquela linha, mas não tinha o nome. A Vera Verão foi uma personagem escrita por Aline Mohammed, se não me engano é seu nome, é uma prima de Jorge. E essa personagem foi escrita basicamente na tentativa de uma reconciliação depois da morte de um ente querido, que não fica muito explícito se foi o pai do Jorge, o pai da Aline, mas foi numa época assim de enterro. E a personagem basicamente fazia o papel de um soldado assim machão e tal, que voltou diferente ao passar do tempo depois de uma viagem no exterior. E essa personagem era para ser somente uma aparição, até tipo aquele personagem secundário que aparece em alguns programas, assim, por exemplo, tinha o Didi, se não me engano, tinha o Didi e o Dede, né, nos Trapalhões. E ele, então, no episódio específico, teria, então, essa personagem, o Vera Verão. E era para ser simplesmente uma personagem, assim, que apareceria numa história aleatória e tal. Só que como as pessoas gostaram tanto da personagem, a personagem, então, fixou-se e teve o seu momento de estreia, configurando a isso, então, a consolidação do nosso Jorge Lafont. Mas nem tudo são rosas, nem tudo são beijas-flores no mundo do sucesso. E o Jorge esteve envolvido em várias polêmicas e eu vou tentar trazer cronologicamente algumas polêmicas. Podem ter mais, mas eu só vou trazer algumas. Uma das primeiras polêmicas que o humorista se envolveu foi então em 92, quando o humorista disse ter se envolvido por ter sido alvo, né? Ter se envolvido por uma problemática, ter sido alvo de ironias e alfinetadas no programa do Clodovil Abre o Jogo. Segundo Lafond, a condução da entrevista feita pelo apresentador do Clodovil, acredito que esse é o nome do próprio apresentador, o fez perder a admiração que tinha pelo próprio. Dias depois da gravação, Jorge recebeu um bilhete do diretor dizendo que a entrevista não iria ao ar por falhas técnicas. Em 99, poucos anos depois, durante o lançamento da sua autobiografia Vera Verão, Bofes e Babados, começou a dizer os nomes de personalidades, inclusive de um famoso jogador de futebol, com quem já teria mantido relações, que não agradou muita gente, principalmente, obviamente, né, porque na época
Já que muitos eram casados e se apresentavam como héteros, isso não ficava bem, principalmente para a imagem de um jogador no início dos anos 2000. Em 2001 foi convidado para participar de uma campanha de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis pelo Ministério da Saúde, mesmo causando desagrado aos militantes da comunidade do grupo gay da Bahia e o grupo de gays negros da Bahia, pois viam que a personagem Vera Verão estaria emprestando a sua imagem a um estereótipo do gay que seria pejorativo. E não terminando ainda todas essas polêmicas, em 2002 Lafond ganhou uma enquete que perguntava ao público qual famoso queria ver na TV na Casa dos Artistas. Pelo que eu pesquisei, a Casa dos Artistas foi um reality show brasileiro que as pessoas disputavam por um prémio. Assim, o modelo normal de reality shows que nós vemos hoje. Só que ele terminou basicamente porque a Globo fez um contrato com a Endemol, que era para trazer então o BBB, o famoso BBB, né? Big Brother Brasil. E como eles tiveram essa coisa, já estavam a fazer anúncios, a Casa dos Artistas se adiantou, lançou-se, teve então as suas primeiras edições, acredito que foi do início dos anos 2000, durou 3 anos, se não me engano, foi de 2001 até 2004 no máximo, e acabou que com a vinda do BBB ganhou mais audiência, o Casa dos Artistas perdeu a audiência, então teve esse conflito de audiência e de interesse, então eles tiveram que encerrar. Porém, voltando ao Jorge, né? Mesmo com a vitória de votação pública, ele fez apenas uma participação na estreia do reality show. A participação do concorrente foi vetada pela própria diretoria do SBT. Semanas depois, com o nome ainda em alta, ele participou de outro programa da casa, que chama-se O Domingo Legal, mas foi convidado a se retirar do palco para que o padre Marcelo Rossi se apresentasse. Após a produção desse programa, o programa, né, o pessoal e tal, convidou-lhe então a regressar ao palco, mas o Jorge não concordou e foi-se embora. E em uma entrevista, nós temos duas versões dessa situação. Primeiro, em uma entrevista, se não me engano, para a revista Caras ou para a revista Quem, eu vou deixar na tela qual foi a revista certa, mas para uma entrevista para uma revista, o padre, né, ele disse que isso não foi verdade, que ele nunca teve um problema com o Jorge, muito pelo contrário, ele teria todo o gosto em partilhar o palco então com o Jorge Lafond. Em outra entrevista para uma revista que não se sabe muito bem a fonte, o Jorge disse, abre aspas, me magoou muito. Se eu tivesse mandado ele para aquele lugar, eu não estaria estressado como ainda estou. No dia 17 de novembro de 2002, uma semana depois do incidente, Lafond então foi internado em estado grave com problemas cardíacos. Num primeiro momento, os médicos diagnosticaram com crise hipertensiva. Nas semanas seguintes, após o acidente, diversas foram as suas internações no hospital, sendo a última no dia 28 de dezembro de 2002, quando o seu problema de saúde se agravou e teve então se não me engano, foi um ataque cardíaco que ele acabou por ter e pronto, ele acabou por falecer, infelizmente, né? Mas já vamos lá dentro a isso. Para quem não sabe o que é uma crise hipertensiva, eu não sabia, tive que pesquisar, então vim trazer a informação para vocês, né? É um conjunto de diagnósticos no seu quadro clínico que tem a ver com a tensão arterial, se não me engano. Pois, então, refere-se a um conjunto aí de resultados que caracterizam o aumento de uma forma mais do que o normal da nossa pressão arterial, o que pode desencaminhar várias coisas, pelo que eu pesquisei. Uma delas, então, é o AVC ou o famoso ataque cardíaco. É isso, eu não estou muito dentro dessas situações cardiovasculares. O dia da morte, com todos os seus problemas cardíacos, no dia 28 de dezembro de 2002, acabou sendo internado novamente no hospital Sepaco, na Vila Mariana, zona sul da cidade de São Paulo, onde acabou por sofrer complicações renais e chegou a fazer diálise por dias, chegando então a passar o ano novo internado.
No dia 11 de janeiro, após o Ano Novo, vários dias após o Ano Novo, de 2003, por volta da 1 da manhã e 44 minutos, ele foi levado de novo ao hospital e, passado por alguns exames, algumas situações clínicas aí que os médicos foram tentando colaborar, né, para que a sua saúde voltasse a estar mais ou menos no lugar, infelizmente ele teve um ataque cardíaco e acabou por falecer. O seu corpo foi transladado, eu não sei, do Rio de Janeiro para ser então sepultado no cemitério de Arajá, Zona Norte, acompanhado por cerca de 5.000 pessoas. A polícia militar teve que pedir reforço para conter os ânimos dos fãs, que exigiam faixas e cartazes em homenagem ao ator, além de fortes aplausos. Essa foi a história do Jorge até o seu falecimento, infelizmente. Porém, a história do Jorge não termina por ali, porque além de ele ser uma grande figura LGBT, na época em que não havia tanta representatividade assim, na época em que pessoas negras LGBTs não tinham propriamente um grande espaço no mercado televisivo, nem tinham então tanto, tanto apoio, tanto reconhecimento, tanto mérito que mereciam, por mais que eles fossem muito bons mesmo. Então, Jorge Lafond trouxe isso para a televisão. E depois do seu óbito, as pessoas não esqueceram dele, muito pelo contrário. Nós agora vamos entrar para o nosso último capítulo do vídeo, que são as homenagens prestadas. E vocês vão ver que não foram poucas até o ano passado. Esse ano não tive ainda nenhuma notícia sobre homenagens que foram feitas para eles, mas até o ano passado foram feitas muitas homenagens. Em que uma das primeiras homenagens começou mesmo em 2003, o ano da sua morte, quando GRES, acadêmicos do Cubango, criaram então o Troféu Jorge Lafond, que homenageia os destaques do Carnaval Carioca. A primeira escola a conquistar então o Troféu de Jorge Lafond foi os Unidos do Uraite, em 2005, 2 anos após então a sua morte. Em 10 de agosto de 2005, representantes dos grupos homossexuais, especialmente do Quimbanda Dudu, homenagearam o ministro da Cultura Gilberto Gil como o mais destacado afro-brasileiro simpatizante da libertação homossexual, dando a ele um relatório sobre os grupos gays negros do Brasil, contendo pequenas biografias de personalidades homossexuais negras como Vera Abrão e Madame Satã. Também foi muito homenageado no dia 5 de setembro em 2010, no programa Eliana, exibindo no SBT, pela drag queen Dime Kier. Em 29 de março de 2023, o Google Brasil homenageia então o Douglas, celebrando o aniversário de 71 anos do seu nascimento. Como vocês podem ver, Jorge é lembrado até hoje com muito amor, muito carinho e muito respeito pela representatividade que ele trouxe para as televisões. Ele não foi simplesmente uma pessoa, um dançarino, um cabeleireiro, uma drag queen. Ele foi um ator. Ele trouxe o melhor que ele conseguia trazer para a televisão brasileira. Se você é brasileiro e teve nessa época, você conseguiu assistir Vera Verão, deixa aqui nos comentários qual foi a emoção, a nostalgia de voltar a ouvir sobre Jorge Lafond. Se você conhece alguém que já viu o programa que ele apresentava, que ele estava presente no SBT, deixa aqui nos comentários. Se você não conhecia essa história, você é de um outro país, nem sabia disso, deixa aqui nos comentários uma personalidade da TV que você gostaria que eu falasse, que você gostaria de ver ele ser lembrado aqui. Por hoje foi tudo. Essa foi a nossa história de hoje. Nos vemos num próximo vídeo e